Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao podcast Resenha Empresarial. Eu sou Estela Nunes, advogada, professora na UNB de Direito Empresarial, mestre e doutora. E aqui do meu lado... Sou Amanda Mesquita, advogada, professora, fui diretora do DREI e tive uma trajetória lá de mais ou menos 13 anos. Bom, esse é o episódio do Resenha Empresarial, gravado também aqui em São Paulo, né? Nesse nosso conjunto aí especial de podcasts gravados aqui em São Paulo. E hoje a gente vai tratar de um assunto que talvez seja um dos mais relevantes, né, Amanda? Para as sociedades limitadas, para as sociedades do dia a dia do direito empresarial brasileiro, que é dissolução da sociedade. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a dissolução total, e a sociedade vai realmente finalizar, a empresa vai fechar, e a dissolução parcial também, quando a gente tem ali a saída de um sócio, por qualquer razão que seja porque ele quis sair, porque ele foi expulso, porque faleceu, o que é que gerou a causa dessa dissolução. E a gente vai falar sobre essas questões do dia a dia, tratar um pouquinho desse assunto com ela, que a gente tem a honra de receber aqui hoje, que entende muitíssimo do assunto, que é doutora em Direito pela UERJ, mestre em Economia Empresarial pela Universidade Cândido Mendes, é professora de pós-graduação de diversos cursos, foi professora contratada de Direito Comercial da UERJ também, e tem uma obra intitulada A Sociedade Limitada na Perspectiva de Sua Dissolução, juntamente em coautoria com o professor Sérgio Campinho. Então, a gente já sabe que vai ter aqui alguém que entende muito do assunto, muito gabaritada para falar sobre isso, professora Mariana Pinto. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Professora Estela, professora Amanda, agradeço o gentil convite de vocês, enfatizo que é uma alegria estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema, proseando, né? Sobre esse tema, que é um tema que me é bastante caro, né? E desse modo leve, desse modo descontraído, né? Enfim, eu acho que sempre que a gente tem a oportunidade de falar com pessoas queridas sobre temas dos quais a gente gosta, é um prazer. Então, agradeço mais uma vez o convite e reforço a alegria de estar com vocês aqui. Nós que estamos, né, muito alegres em poder receber para falar desse tema que geram dúvidas, né? Principalmente quando a gente fala ali de dissolução parcial, mas que também tem alguns questionamentos a respeito da dissolução total. Então, até para a gente iniciar esse bate-papo, a gente queria tratar um pouquinho das situações que geram a dissolução total de uma empresa, né? É um assunto que tem algumas consequências para a finalização, né? A liquidação, a extinção. Como que, num panorama assim, geral da dissolução total, você pode compartilhar com a gente? Perfeito, é uma super levantada de bola, né? Para a gente aquecer aqui os nossos motores. Na verdade, Amanda, vou tomar a liberdade de chamar de Amanda. Posso chamar professoras, as duas são professoras conhecidas e renomadas, mas aqui na intimidade, já partindo para a linha da informalidade, vou chamar só de Amanda. Então, na verdade, Amanda, você tocou numa trinca de denominações que eu acho que é fundamental a gente compreender adequadamente para começar a desatar esses nós no campo da dissolução total, começando por ela, né? Dissolução, liquidação e extinção. São 3 conceitos distintos. São 3 pilares que a gente precisa ter muito bem ordenados em mente quando a gente vai mergulhar nesse campo específico do direito societário. A dissolução é a verificação de uma causa que rende ensejo a um processo que vai culminar na extinção daquela sociedade. É como se fosse uma mola propulsora, é o start de tudo, é o gatilho, né? Na liquidação, quer dizer, uma vez verificada, então, uma vez concretizada essa causa dissolutória, caminhamos na direção da liquidação. A sociedade ingressa no estado de liquidação. E, ao longo desse estado de liquidação, nós temos a alienação do ativo da sociedade, o pagamento do passivo da sociedade e a partilha de um eventual acervo remanescente entre os sócios. Todos esses atos são protagonizados pelo liquidante da sociedade. É esse o órgão
da sociedade ao longo desse momento específico, desse momento especial da vida daquela pessoa jurídica. O liquidante, portanto, é aquele órgão de gestão e de representação da sociedade ao longo dessa fase específica de liquidação. Justamente porque quando a sociedade ingressa no estado de liquidação, os seus administradores são automaticamente destituídos em bloco. Então, desaparecem os administradores, emerge o liquidante. Exato. E a ele cabe tomar todos esses passos. Ao final disso tudo, nós temos a extinção, que é o desaparecimento da pessoa jurídica, o desaparecimento da sociedade, do mundo jurídico, né? É a morte da pessoa jurídica, né? Num dos paralelos, eu diria, um dos paralelos mais poéticos, se não é o mais poético do direito comercial, é feito pelo comercialista mineiro João Nápio Borges, lá no seu curso de Direito Comercial Terrestre, em que ele justamente faz esse link da extinção, né? Dissolução, liquidação, extinção, com o momento da morte, do falecimento. E aí ele vem dizendo das mortes súbitas, das mortes que acontecem ainda de modo prematuro, quando se está ainda numa idade menos avançada, daquelas mortes que são mais sofridas e prolongadas, e linkando cada um desses eventos da vida, da vida da pessoa natural com a pessoa jurídica. Eu diria que é um dos paralelos, se não é o mais bonito, está ali no top 3 dos mais bonitos do direito comercial. Então, é isso. E pegando o gancho, então, Amanda, com a sua provocação inicial, a gente precisa compreender que a gente está diante de 3 conceitos distintos, né, que têm conteúdos jurídicos próprios, mas que têm essa conexão bastante peculiar. A gente tem um cenário de empresas, principalmente ali, micro e pequenas empresas. Essas empresas, né, que estão aí no nosso dia a dia e que fazem parte da imensa maioria das empresas que tem no Brasil hoje. A gente tem um cenário de empresas que começam a funcionar e fecham muito prematuramente, né? E a informalidade ainda desse processo de abertura e fechamento de empresas ainda é muito relevante, principalmente em relação a essas empresas menores. E aí a gente sabe que nem sempre há esse cuidado em fazer uma dissolução total regular, né? Exato. O que traz muitas consequências. Mas queria saber, dentro da sua prática na advocacia, dentro do seu dia a dia, o que você elencaria como os principais motivos para a dissolução total? As dificuldades financeiras ou, né, aquela agenda ali inconciliável entre sócios, mas dessas empresas que, de fato, vão e de maneira organizada querem dar início a um processo de liquidação total, porque vai acabar com o desenvolvimento daquela atividade, não é o que a gente espera para nenhuma empresa, né? Mas acontece. E o que você verificou aí com toda a sua prática na advocacia que leva empresas a chegarem a essa situação? Perfeito, Stella. Poxa, uma super provocação mesmo. Na verdade, se a gente for pensar no universo da dissolução total lato sensu, a gente poderia fazer uma divisão em 2 grupos, né? Então, a gente tem aquelas hipóteses de dissolução de pleno direito, que, em regra, acontecem na esfera extrajudicial, né? E ali a gente tem a extinção do prazo de funcionamento, né? A própria extinção da autorização para funcionar e a deliberação dos sócios. Vou voltar já a esse ponto específico. Além disso, a par disso, a gente tem as hipóteses de dissolução judicial, que dependem justamente de um pronunciamento do Poder Judiciário ou, havendo convenção de arbitragem, né? Sendo possível, dependem de um pronunciamento por parte de um tribunal arbitral ou de um árbitro único. E para essas hipóteses, a gente tem especificamente a questão da anulação da Constituição, do exaurimento ou da própria inexequibilidade do fim da sociedade e a falência, essa sim, necessariamente em juízo. Né? Então, seriam basicamente essas frentes. De todas elas, a mais usual e a que se conecta mais estreitamente com esse ponto que você bem levantou é justamente a deliberação dos sócios. Trazendo um pouco aqui para esse nosso universo de hoje, que é o universo da sociedade limitada,
desde a reforma implementada no Código Civil, agora recentemente, em setembro de 2022, o quórum passou a ser, né, com a revogação daquele inciso 1º do artigo 1076, o quórum passou a ser o de mais da metade do capital social, porque caiu aquele quórum dos 3/4 do capital social. Então, quando a gente conjuga o 1076-2 com o 1071-6, a gente chega a esse quórum de mais da metade do capital social para a deliberação da dissolução. Dentro desse micro-universo, causas mais comuns: a desarmonia entre os sócios, enfim, o fato de, por alguma até reestruturação societária, algumas sociedades perderem o sentido. Eu precisar, na verdade, otimizar o meu arranjo societário, então eu elimino algumas sociedades que acabam perdendo funções ao longo do tempo, em função de uma mudança de mercado, ou do fato de eu ter conseguido otimizar aquele arranjo, né? Muitas vezes a gente acaba caminhando na direção do falecimento daquela pessoa jurídica, não através dessa forma tradicional e clássica que a gente está cuidando aqui hoje no nosso episódio do podcast, dissolução, liquidação, extinção, mas através de uma operação societária. Vocês certamente veem muito isso na prática. A Amanda deve ter longa bagagem de mala pesada, né? Uma bagagem pesada pela experiência, né, à frente do DRE. Então, você tem a incorporação, a fusão. Então, muitas vezes, a forma do desaparecimento, a forma do falecimento daquela pessoa jurídica não é essa que a gente está tratando aqui, através de uma operação societária específica. E você tem as mais distintas questões, né? A gente pode pensar também até naquela possibilidade dos sócios incluírem no contrato social algumas hipóteses de dissolução, né, como permite o artigo 1035 do Código Civil, que, apesar de estar lá no capítulo da sociedade simples, também se aplica limitada, e lá a gente poderia cogitar, olha, o exercício do direito de recesso por parte de algum sócio que seja estratégico, falecimento mesmo de algum sócio que seja estratégico, interdição, uma insolvência civil ou através da falência de alguma pessoa jurídica que seja sócia daquela sociedade limitada, são gatilhos também para ensejar, enfim, o desaparecimento daquela sociedade no mundo jurídico. Ou não, às vezes ela é constituída para um propósito muito específico, aquela pessoa jurídica, aquela nossa sociedade limitada foi constituída para participar de uma licitação, mas infelizmente ela não se sagrou vencedora, então a gente precisa sepultá-la e sepultá-la da forma correta, que a gente não quer ter problemas no futuro. E nesse campo, né, acho que vale a pena abrir aqui um parêntese de todo o progresso que a gente teve ao longo dos últimos anos, né, muito em função do trabalho da sua gestão, né, do Amanda, André, do André, enfim, quando digo sua gestão, já englobo também a do André, porque você participou ativamente, depois você assumiu lá a chefia, o protagonismo, mas lá você já tinha um papel muito relevante, a Anne também, enfim, você, o André, a Anne, toda a equipe de vocês fizeram muito pelo registro de comércio. E a comunidade comercialista reconhece isso, objetivamente, categoricamente. Vocês fizeram demais. A junta comercial, eu já atuei em vários processos administrativos, em várias juntas comerciais, mas, logicamente, a minha intimidade maior é com a Junta do Rio. E a Junta do Rio melhorou demais em função do trabalho de vocês, em termos de tempo, de formulação de exigências. Então, também essa desburocratização, essa simplificação, o fato do empresário conseguir enxergar com maior nitidez como a banda toca, como a gente precisa se comportar, como a gente faz para levar uma vida regular, isso ajuda demais. Então, isso é um estímulo muito grande à regularidade, né? A desburocratização, a simplificação, a segurança jurídica e a previsibilidade são estímulos à regularidade. Até puxando um pouquinho desse gancho, né, da parte do registro, tinha principalmente da parte ali da dissolução total, que a gente via muito no registro, tanto chegando no departamento quanto nas juntas comerciais, de situações em que as sociedades paravam, né, de executar aquela atividade econômica, mas também não fazia formalmente a sua dissolução e extinção. E aí, né, tem alguns fatores que implicam ali o que eles colocavam muito, que era principalmente até a questão financeira, né, pagamento de imposto, e por outro lado, você deixa a sociedade ali aberta na junta comercial e você não tem o fim. Então, fica esse contraponto. Na sua visão,
por que acontece ainda muitas situações da sociedade que, de fato, encerrou, mas ela não formaliza, né, o seu contrato ali no ambiente de registro? Essa é uma boa pergunta. Muitas vezes, na prática, a gente vê uma resistência até vazia, né? Sem dúvida, eu acho que há essa frente da preocupação financeira, há uma frente de desconhecimento, né? Há uma frente daquela necessidade que a gente tem de apontar quem vai ficar responsável pelo ativo e pelo passivo superveniente, que parece ser um fantasma muitas vezes maior ou mais assustador do que a própria situação prática apresenta. E às vezes você tem assim um mix dessas questões associada a um certo desconhecimento, talvez até remontando a uma época, essa época diferente da que a gente experimenta hoje, que tudo isso era muito mais difícil, era muito mais sofisticado, era muito mais complicado, eram processos que se eternizavam, que você não conseguia enxergar uma luz no fim do túnel. Sim. Então, assim, eu posso testemunhar que eu tenho visto um número maior de clientes optando por uma linha de fazer as coisas como manda o figurino. Né? Quer dizer, seguir uma linha de observar com maior rigor a legislação e virando essas páginas, fechando os ciclos. Logicamente, quando a gente pensa nos grupos mais ordenados, né, nas corporações aí de médio e grande porte, tudo fica mais simples e mais expedito, né? Enfim, mais didático e mais ordenado. Talvez as delicadezas maiores guardem relação com os negócios menores, enfim, familiares. Isso. E tudo mais, onde paira um desconhecimento ainda maior. Isso. Mas mesmo nesse campo, assim, o testemunho que eu posso dar, nunca nem tinha feito essa análise, é que, de fato, assim, as coisas estão caminhando melhor do que caminhavam num passado, do que caminhavam há 10 anos, por exemplo, eu acho. Eu, como ainda não tive essa sorte de alcançar esse nível de organização, assim, com as empresas, que eu costumo dizer, eu digo, não sei, eu acho que eu tenho um chama para aquela empresa que está numa doidiça muito grande, aí elas me procuram. E o que eu vejo, e bom que, assim, naturalmente a relação do cliente com o advogado tem que ser uma relação de toda transparência, né? Fidúcia, né? É uma relação de fidúcia. Sim, acima de tudo. Acima de tudo. E claro que aqui falando de uma maneira absolutamente genérica, mas o que muitos me confidenciam também, falando sobre isso, sobre o prolongamento, é porque às vezes também quando você está com dívidas tributárias, eles ficam mantendo aquele CNPJ aberto para não haver o redirecionamento de algumas dívidas tributárias para o CPF dos sócios que está lá, e fica mantendo para continuar se defendendo, né? Eu já atuei bastante com defesa tributária, e eu via muita situação como essa, de vamos manter aqui aquela empresa funcionando, mas claro, porque eu não tenho a vinculação, né? Isso. E como eu disse, as empresas que eu atendo, no geral, são empresas desorganizadas. As empresas organizadas procuram a professora Mariana Não, que isso. A gente vive de resolver problema e de desatar nó. Não pense isso de mim, não. Poxa. Mas, olha, você, em algum momento você trouxe na sua fala que os contratos, né, sociais que eram feitos poderiam trazer hipóteses de previsão para a dissolução total. E era até um assunto que a gente estava conversando ontem, né, Amanda? Acho que a Amanda tem uma situação que ela passou exatamente por isso. Teve que lidar com uma situação como essa, em que havia uma previsão contratual, né? Há uma previsão contratual prevendo hipóteses para a dissolução total, mas que por alguma razão um sócio ou alguns, né, ou o conjunto de sócios decide voltar atrás dessa decisão de dissolução total, ou parte dos sócios querem implementar aquela cláusula contratual e dar cabo ali, dar fim, sepultar a pessoa jurídica, e outros sócios não. E a gente tem esse embate. Eu tenho aqui a preservação da empresa, sócios que querem dar continuidade, e eu tenho os sócios que querem o fiel cumprimento ao contrato e encerrar essa sociedade porque é uma previsão contratual. Como conciliar esses interesses? Como é que a senhora enxerga? Só uma observação.
Da questão relacionada até a sociedade ter deliberado, né, pela dissolução, entrar ali no processo liquidatório, mas que esse processo ele não foi finalizado da forma correta, não teve a aprovação da liquidação, a extinção de fato, e surge esse interesse em continuar com a sociedade, né? Até eu sou da linha até do André, trabalhei com ele muito tempo e concordo também da liberdade contratual. Inclusive, se ele passou pelo processo liquidatório, mas tem autonomia privada de decidir o contrário, eu não vejo um empecilho assim, né, de ordem prática. Mas, na sua visão, até... Poxa, fortes emoções aqui com essas duas indagações. A gente não prometeu nada, né? Mas estamos aqui. Mas assim que é bom, né? Olha, duas frentes, então, aqui de análise. Começando por uma linha, talvez, um pouco mais singela. Vamos lá. Esse movimento de marcha ré durante a fase de liquidação, ele é possível, né? Então, antes da gente amarrar com essa questão da previsão contratual que prevê uma hipótese de dissolução e depois há o arrependimento por alguns, por muitos, por poucos sócios. Antes da gente mergulhar especificamente nesse ponto. Certo. Pegar um ganchinho com a reta final da fala da Amanda. Esse procedimento de marcha ré na dissolução, ele é possível, né? A gente caminharia na linha da cessação do estado de liquidação, que também está lá no artigo 1071, inciso 6º. Se não me trai a memória, está lá no inciso 6º, tenho quase certeza que sim. E o quórum seria aquele mesmo de mais da metade do capital social, que está lá no 1076, inciso 2, porque o primeiro era dos 3/4, foi revogado na reforma de 22, então está lá, salvo o melhor juízo também, sem cola, no inciso 2. Inclusive, fazendo um link aí com o João Onópio Borges, que eu mencionei no início aqui desse nosso bate-papo, ele até diz que nessa situação, né, a sociedade estaria com uma morte aparente. Eu me lembro bem. O cenário seria de morte aparente e haveria um retorno feliz à vida. E aí ele até brinca, dizia que possivelmente haveria uma ressurreição, mas não é nem preciso recorrer ao milagre. E não é, porque a gente tem, de fato, uma figura própria que é a cessação do estado de liquidação. Então, esse arrependimento pode existir. Quer dizer, em algum momento dessa história, ao longo da fase de liquidação, e mais especificamente durante o procedimento de liquidação, que é onde todos aqueles atos são protagonizados pelo liquidante, os sócios podem entender que esse não é mais o caminho, que a sociedade ainda tem uma razão de ser. Sobretudo quando essa causa dissolutória parte de uma deliberação dos sócios. Logicamente que em algumas situações, se houve um exaurimento do fim social, não há muito o que ser feito. Mas, enfim, nessas hipóteses que são as mais recorrentes, em que parte-se de uma deliberação dos sócios tomados em assembleia ou reunião de sócios, essa marcha ré pode ser implementada. A questão ganha sofisticação quando a gente mergulha nesse campo em que há uma causa dissolutória prevista no contrato como permite o 1035 do Código Civil. Eu entendo, inclusive, que se aplica a toda e qualquer sociedade limitada, muito embora esse preceito esteja lá localizado topograficamente no capítulo da sociedade simples, né, que é essa dança das cadeiras que a gente tem no nosso código. Bom, ali você tem duas linhas, né, duas trilhas para percorrer. Uma primeira trilha que seria no sentido de que, olha, há uma cláusula contratual nesse sentido. As partes pactuaram livremente isso, pacta sunt servança, a força obrigatória dos contratos e tudo mais, e você não pode revisitar essa questão. Você poderia revisitar reformando o contrato social. Os sócios poderiam até se reunir em assembleia ou reunião de sócios, a depender de qual for o foro de deliberação da sociedade, e revisitar essa questão. Mas aí era preciso ter uma maioria que fizesse frente a essa reforma. Essa é uma primeira linha de entendimento que tem pilares de sustentação sérios ali, né? A linha pacta sunt servanda, força obrigatória dos contratos, enfim, se a decisão foi tomada de modo consciente, a princípio, né? Não está eivada de vícios, ela deve preponderar, porque foi fruto da manifestação volitiva legítima daqueles sócios contratantes. E o contrato social é um contrato, acima de tudo um contrato. Uma outra linha de raciocínio que poderia também ser deduzida é justamente essa de
preservação da empresa, em última análise, preservação daquela atividade econômica que está sendo explorada pela sociedade, né? Para a gente não ficar restrito só às sociedades empresárias, né? Eu gosto de expandir um pouquinho mais e falar da preservação da própria atividade econômica para englobar não só aquelas desenvolvidas pelas sociedades empresárias. E aí você poderia efetivamente dizer, olha, se na verdade há ali uma minoria que deseja seguir explorando aquela atividade, né? Se isso não é um impeditivo para que haja o pagamento dos haveres àqueles que desejam se desincumbir desse ônus e ver rompido esse vínculo, por que a gente não poderia caminhar na direção de uma dissolução parcial e não de uma dissolução total? Também é uma linha de raciocínio que poderia ser deduzida, mas nesse caso eu fico bastante balançado. Por mais que em várias situações eu veja esse motivo da preservação da atividade econômica, né, lato sensu, para não falar apenas na preservação da empresa, como um super motivo para permitir que a dissolução total seja convertida em dissolução parcial. Por exemplo, se a gente estivesse diante de uma simples deliberação de sócios, eu não tenho dúvida de que a gente poderia e tenderia a caminhar nessa direção. Isso. Agora, em havendo uma cláusula contratual, eu fico muito balançada. Eu acho que, a princípio, houve a formação de uma vontade nesse sentido, né? E seria talvez mais difícil da gente desfazer isso, a não ser que houvesse, de fato, uma reforma do contrato ou até mesmo uma assembleia por meio da qual houvesse uma composição nesse sentido. Mas a imposição dos minoritários eu acho que seria mais delicada. E vai até na linha do que está na Lei da Liberdade Econômica, Exato. né? Em última análise, converge com a lei. Ter autonomia ali contratual, autonomia privada e que não poderia sobrepor a um quórum menor para ter essa aprovação. Até entrando também na parte que geralmente é mais polêmica quando a gente fala de dissolução, é a parte da dissolução parcial, né? Principalmente as causas de exclusão, falecimento também. E até enquanto eu estive lá no DREI, era um tema que todos os dias tinham algumas dúvidas. A gente até conseguiu reformar lá através da IN 81, simplificando um pouco a questão do falecimento, né? Estão trazendo regras que a sociedade não ficava tão engessada para dar continuidade, né? Então, hoje representa um grande avanço, inclusive, para fins de registro mesmo desse instrumento na junta comercial e para continuidade. Queria um panorama geral mesmo dessas causas, né, que geram a dissolução parcial das sociedades. Perfeito. Eu diria que dissolução parcial e apuração de haveres, né, juntos aí se apresentam como highlight do contencioso societário da limitada, né? Eu acho que isso é um consenso aí no nosso mercado societário, né? É o macro tema que traz o desassossego constante. E é impressionante como esses temas se reinventam, né? Quando a gente acha que tudo já foi dito, surgem várias outras questões, quase como um maremoto, assim, fantasma, né? Uma coisa impressionante. Bom, nessa linha de fazer aí uma espécie de um panorama, são 3 eventos da vida social que vêm de bate-pronto, né, à nossa mente quando a gente pensa na dissolução parcial da sociedade, expressão pela qual optou o legislador ao conceber o Código de Processo Civil de 2015, ou na resolução da sociedade em relação a um sócio, que foi a expressão pela qual optou o legislador em 2002. As duas são alvo de severas críticas, que transcende aqui o nosso momento aqui enveredar por essa linha, mas quando a gente pensa nesse momento, né, quer dizer, nessas duas expressões, 3 eventos, 3 situações da vida da sociedade limitada vêm à nossa mente de bate-pronto. O exercício do direito de recesso por parte de um sócio, a exclusão de um sócio e o falecimento de um sócio quando os seus sucessores não ingressam no seio social, ou seja, não adquirem o status sócio. Então, nessas 3 situações, o vínculo que unia o sócio retirante, excluído ou falecido à sociedade, ele é desfeito, ele se rompe e isso faz com que a sociedade precise apurar os haveres. Precise, em última análise, checar qual é o seu valor, projetar sobre o seu valor o percentual das cotas que eram titularizadas por aquele sócio que se retirou, que foi excluído ou que veio a falecer e, na sequência, acertar essa conta com
o retirante, o excluído ou os sucessores do sócio falecido, conforme o caso. Tudo bem. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas como é que a gente faz essa tal conta, essa bendita conta? Né? Na prática, como é que a banda toca? Isso. A gente tem basicamente 3 critérios de apuração de haveres. O critério do valor patrimonial contábil, que tem como documento suporte o balanço patrimonial, aquele balanço raiz, a demonstração financeira principal que toda e qualquer sociedade precisa levantar. E que normalmente, como a gente sabe, traz valores históricos, valores usualmente defasados e distantes de uma realidade de mercado. E que podem corresponder ou não à realidade daquela própria empresa, né? Também tem essa... Tem várias que não fazem, né? De forma rotineira, o balanço. Exato. Num universo de informalidade, há aquelas que sequer atendem essa obrigação legal básica de levantar, ao encerramento de cada exercício social, as demonstrações financeiras. Então, esse é um primeiro critério, que tem como documento de suporte esse balanço patrimonial, que eu chamei aqui de balanço raiz, né, de uma forma mais informal. Um segundo critério é o do valor patrimonial real, que tem como documento de suporte um outro e completamente distinto balanço, que é o balanço especial de determinação. Através do balanço especial de determinação, quando ele vai ser levantado, seja num ambiente extrajudicial, pela própria sociedade, seus administradores, sócios remanescentes e tudo mais, seja num ambiente litigioso, por um perito nomeado pelo juiz, caso essa ação tramite em juízo, ou pelo tribunal arbitral, caso a gente esteja diante de um contencioso arbitral, a gente não vai levantar aquele balanço contábil, raiz, aquela demonstração financeira tradicional que a cada ano, em 31 de dezembro, é levantada. Não. Aqui, a gente está diante de uma peça especial, onde cada um dos ativos e cada um dos passivos da sociedade é revisitado e nós preenchemos cada uma daquelas linhazinhas com o valor real, com o valor efetivo, com o valor de mercado daquele ativo e também daquele passivo. Então, eu revisito linha a linha do balanço em busca desse valor, desse novo valor real, efetivo, de mercado. Um terceiro critério é o critério do valor econômico, que se concretiza através do fluxo de caixa descontado, que também dá muito o que falar, né? Como eu componho esse fluxo? Quais são as entradas de caixa e as saídas de caixa que eu considero para montar o meu fluxo de caixa descontado? Né? Eu projeto esse fluxo por um determinado prazo. Por quanto tempo eu vou projetar esse fluxo? 5 anos? 10 anos? Às vezes fala-se em perpetuidade. É razoável, não é razoável? Depende da atividade? Não depende? Depende do porte da sociedade? Não depende? Qual é a taxa de desconto que eu vou aplicar para trazer esse fluxo, depois de passar por esses desafios iniciais? Entradas de caixa que eu vou projetar, saídas de caixa que eu vou projetar, por quanto tempo eu vou projetar, qual é a taxa de desconto que eu aplico no fluxo para trazer esse valor à data de hoje, ao valor presente. No caso, a data de resolução da sociedade, a data de corte, a data base daquela apuração de haveres. Então, são muitas as questões que também permeiam o critério do valor econômico. O que faz com que essa matéria seja, sem sombra de dúvidas, bastante emocionante, né? Como a gente estava falando há alguns minutinhos aqui. Não, e até liga com o que a gente sempre fala, e na verdade todos os convidados também, na previsão contratual, né? A gente tem lá no artigo 1031 a regra geral e que nem sempre atende, né, aquela sociedade, aquele universo que ela está inserida, ainda mais na questão até do pagamento. Né? A gente sempre reforça da necessidade de ter um profissional auxiliando ali o empresário para que, de fato, analise como que ele quer tratar a situação de falecimento, retirada, exclusão, nesse cenário também já prevendo que você pode ter um valor alto, né, para ser repassado. Acredito que sua dica é a mesma também, de ter uma previsão contratual. Reforça o coro com muita ênfase. E minha dúvida é, você entende pela possibilidade de haver diferentes formas de apuração de haveres para diferentes razões que motivaram a saída daquele sócio?
Ótima pergunta. Essa é talvez seja uma das mais polêmicas aqui do nosso encontro de hoje. Então, só antes aqui, pegando o gancho da fala da Amanda, antes de tratar da sua, Estela, eu reforço totalmente esse coro. Eu acho que há muito a ser feito, né? Sobretudo quando as coisas estão indo bem, né? Num cenário de harmonia, é muito mais fácil de se refletir adequadamente sobre qual é o melhor curso a ser implementado, qual é o melhor caminho a ser trilhado, em caso uma dessas situações se verifique na prática, né? Muitas vezes essa situação depende do sócio, como é o caso do recesso. O falecimento, gente, é uma fatalidade. Infelizmente, quer dizer, a gente precisa cogitar a possibilidade de que isso pode acontecer. E muitas vezes acontece até num cenário de certa... uma forma inesperada. Os sócios ainda são jovens, imaginam que vão ter muita vida pela frente e são surpreendidos por um evento de falecimento de algum deles, né? A exclusão já é uma situação um pouquinho distinta, na medida em que é uma hipótese em que há uma falta, né? Exato, ela depende necessariamente de um motivo, né? A gente pode adiante falar um pouquinho mais, acho que um tema também bastante espinhoso e que por si só demanda uma fala mais extensa, eu não quero me esticar. Então, por uma forma, por outra ou por outra, quer dizer, a gente está diante de eventos que podem acontecer na vida da sociedade e é importante que haja uma preocupação do sócio, sobretudo enquanto as coisas vão bem, porque essa preocupação certamente refletida, né, de forma adequada numa cláusula contratual, ela pode trazer uma economia expressiva, não só de recursos, né, em função de litígios que se desenham de uma forma mais complicada, mas de energia, de tempo, né? A gente sabe como esses embates são custosos, né? Custosos não só sob o ponto de vista financeiro, mas também sob o ponto de vista emocional. Sim. Então, uma boa cláusula é um escudo, é uma proteção para os sócios e para a própria sociedade. No final das contas, a gente quer que a sociedade também seja preservada, que ela tenha forças para honrar o seu pagamento e siga adiante, que uma apuração de haveres não sepulte a sociedade. Agora, pegando o gancho com a sua pergunta, essa é quente, né? Eu, assim, na prática já vi contrato social com previsão de um critério para pagamento de haveres para o cenário de recesso, por exemplo, e um critério distinto para um cenário de exclusão ou de falecimento, enfim, já vi. Na verdade, ali, nesse caso concreto que me lembro bem, não houve um problema maior porque nenhum dos dois critérios era o do valor patrimonial contábil, que é aquele que é recorrentemente afastado, justamente porque em muitas sociedades se distancia demais da realidade daquela pessoa jurídica. Então, eu acho que o X dessa sua questão depende justamente de um mergulho mais aprofundado no caso concreto, para checar se, à luz do caso concreto, à luz das hipóteses tratadas, à luz dos critérios eleitos, da forma como esses critérios são postos, como, inclusive, o próprio modo de pagamento, prazo de pagamento é refletido na cláusula contratual, a gente tem uma situação defensável, né? Ou se realmente ali fica explícito um cenário de abuso do direito protagonizado pelos sócios que construíram aquela redação. Então, a gente depende de um mergulho do caso concreto. Até falando um pouquinho do tema que você falou, que é bem polêmico, da exclusão, né? Na prática, para a exclusão ali de determinado sócio que cometeu uma falta grave, a gente também sempre reforça até de ter essa previsão no contrato, né? Um dos requisitos para a exclusão é que haja a previsão anterior no contrato social. Então, entra nas cláusulas facultativas que o contrato deve conter, né? Se for de interesse ali dos sócios. Mas quais são as principais repercussões práticas diante, né, da exclusão de um determinado sócio? Poxa, a exclusão é um tema bastante espinhoso mesmo, né? O legislador, quando concebeu o Código Civil de 2002, ele sofisticou bastante o tema da exclusão. Hoje nós temos muitas hipóteses de exclusão, 2 judiciais e 4 extrajudiciais. Então a gente tem a exclusão judicial por falta grave, que está lá no 1030, né? Enfim, que é uma das mais relevantes, que se conecta com essa que você se referiu, vamos falar já dela. A gente tem a exclusão judicial por incapacidade superveniente, que
também vem refletida nesse mesmo preceito. Aí a gente tem as judiciais, tem a exclusão judicial do sócio remisso, do falido, né? Seria uma outra hipótese, e aí a gente abre um parênteses para englobar também a exclusão judicial daquele sócio cuja insolvência civil foi declarada, né? O legislador fala só da exclusão judicial do falido, mas em doutrina, né? Enfim, não só eu, mas muitos outros autores acabam elastecendo essa linha de raciocínio para englobar também a exclusão do sócio cuja insolvência civil foi declarada, justamente porque o que o legislador teve em mira foi a insolvência, seja ela civil, seja ela através da falência, né? Para esse viés específico. Fechando então parênteses, a gente tem ainda a exclusão do sócio cuja cota tenha sido liquidada, e por fim a gente caminha nessa exclusão específica daquele que coloca em risco a própria continuidade da empresa explorada pela sociedade, né, em função da prática de um ato de inegável gravidade, que pode se dar de forma extrajudicial. Então, temos aquelas 2 primeiras judiciais e todas essas 4 últimas de forma extrajudicial. Sem sombra de dúvida, as mais recorrentes, aquelas que são têm uma repercussão prática mais intensa, mais vívida, são a exclusão judicial do sócio que comete falta grave, que está lá no 1030, e a exclusão extrajudicial daquele que pratica ato de inegável gravidade, que está no 1085 e que depende da cláusula permissiva ou autorizativa. Essas são as que a gente vê de uma forma mais intensa no dia a dia do contencioso societário. Aquela primeira, judicial do 1030, ela se volta tanto na direção do minoritário quanto na direção do majoritário. O próprio preceito dá essa cola para a gente. A segunda, do 1085, extrajudicial, atinge tão somente o minoritário. Ou seja, o majoritário só pode ser excluído em juízo. Mas muitas vezes ter essa cláusula facultativa, como a Amanda bem colocou, é um trunfo. Porque, em última análise, a exclusão ela se apresenta como um mecanismo que traz estabilização para as relações sociais. Ela deve ser enxergada dessa forma. A exclusão, ela vem, muitas vezes, bem da preservação da empresa. Esse ponto foi sustentado pelo professor Rubens Requião em 1959, na tese de cátedra, né, na tese que ele defendeu para conquistar a cátedra de Direito Comercial lá da Universidade do Paraná. Quer dizer, então, em 59, o professor Requião já fazia essa associação da exclusão com a preservação da empresa. Através da exclusão, nós sabemos, o sócio é afastado, é repelido, é eliminado da sociedade, involuntariamente. Muitas vezes, né, por aquele passeio que eu fiz nas hipóteses, isso se dá por uma postura dele, condenável. Ele agiu com culpa, agiu com dolo, dançou fora do compasso e merece ser eliminado. Outras vezes não. Essa exclusão decorre de infortúnios que podem estar associados a questões patrimoniais, como é o caso da insolvência, da liquidação da cota, do remisso, tudo mais, ou até mesmo podem estar associados a uma questão de saúde, no caso da incapacidade superveniente. Então, por uma forma ou por outra, você tem que ter um motivo para caminhar na direção da exclusão. E como eu estava colocando alguns segundinhos atrás, o mais recorrente, que a gente tem aí visto na prática de uma forma mais vívida, mais frequente, é justamente essa exclusão que acontece quando o sócio dança fora do compasso. E ela pode se dar judicialmente, no cenário do 1030, ou extrajudicialmente, no cenário do 1085. Uma última consideração. É muito importante mesmo se atentar para essa redação da cláusula permissiva ou autorizativa. E aí a gente discute como ela deve vir redigida, né? Trazendo uma linha prática, concreta. Exato. Direito assim, a vida como ela é, né? Nelson Rodrigues. Como é que ela deve ser escrita? Como é que ela deve ser redigida? Uma redação genérica atende. Você não precisa ir muito além. Quer dizer, você redigir a cláusula quase que pegando uma cola no próprio teor do artigo 1085 do Código Civil já funciona, atende. Eu consigo ir adiante assim. Eu consigo excluir o sócio minoritário dessa forma e arquivar a minha alteração contratual, ou se houver um número mais expressivo de sócios, né? 3 ou mais sócios. Arquivar a reunião que eu vou precisar fazer. Né? Enfim, é uma questão polêmica também, né? A gente já vai fazendo parênteses dentro do parênteses, né? Tá?
eu vou conseguir adiante sem problema algum. Agora, às vezes opta-se por trazer uma listagem exemplificativa. Sim. Essa listagem exemplificativa pode ser útil, pode ser uma opção interessante. Os sócios podem querer ali conferir uma tinta, uma cara própria para a sociedade, para fugir daqueles exemplos que são dados pela doutrina, né, como caracterizadores da falta grave ou da prática de atos de negável gravidade. Inclusive, eu sustento expressamente, não vejo distinção valorativa entre as duas expressões, né? No artigo 1030 faz menção à falta grave. No 1085, ato de negável gravidade. O que é falta grave? Ato de negável gravidade. O que é ato de negável gravidade? É falta grave, eu não vejo essa distinção valorativa. Isso passa justamente pelo descumprimento de um dever ou pela inobservância de uma obrigação que tem aí o condão de prejudicar os negócios e as atividades sociais, tanto num quanto no outro. Então, não há essa distinção valorativa. Mas os sócios podem optar por trazer exemplos que se adequem, que sejam mais pertinentes e mais linkados com a realidade daquela específica sociedade. Eu falo até que esses exemplos ajudam a ter, até ajudar, de repente, né, se o sócio excluído ingressar judicialmente, você teve no contrato, né, uma pré-definição. Então, contribui até com eventual conflito que já fuja do âmbito administrativo. Sem dúvida, muitas vezes a gente vê isso na prática, né? Quer dizer, o sócio questiona aquela falta como sendo grave. Foi grave, não foi grave? Existiu, não existiu? Isso repercute no judiciário, né? Eu vi um contrato, eu não sei se vocês já se depararam, mas eu nunca tinha visto nesse sentido. Tinha um contrato que definia que a quebra do afeto societate seria suficiente para a exclusão do sócio. A Estela hoje tá com tudo, não tá? Ela tá, não tá? Ela veio hoje, ela veio assim, hoje eu vou fazer uma prova oral. Hoje eu vou... Super tema também. Mas não é. Olha, mas esse eu já pensei tanto. E eu não chego a uma conclusão. Eu fico pensando, eu digo, poxa, mas como é? Será que eu posso ou eu não posso? Porque agora não é mais simplesmente a quebra. Agora é uma quebra decorrente de uma previsão contratual que autoriza, mas é suficiente. Mas eu acho, eu vi essa, no caso concreto, né, que eu tive que lidar com ele, eu vi essa previsão e eu fiquei... E eu achei super curioso, fiquei balançada. Fiquei. Eu vou atacar a sua questão, porque eu não corro, não fujo da raia, não. Eu enfrento. Vou atacar a sua questão, mas só antes vou voltar um pontinho aqui para não perder uma questão que eu acho que é importante talvez dividir com vocês, que é a seguinte: além da listagem exemplificativa, a gente pode ter uma listagem taxativa. Isso. A distinção é a seguinte: quando você opta por fechar aquele elenco, por trazer um rol números clausos, o que está fora só judicialmente. Você fechou a porta ali para aquele universo espectro extrajudicial, né? Você não pode induzir o sócio a isso. Você tem a cláusula permissiva, mas com viés limitado, com viés restrito. Agora, pegando o gancho com a sua provocação, no meu entendimento, Estela, a simples ruptura da affectio societatis, por mais que ela venha prevista, ela não tem o condão de ensejar a exclusão. Porque a desinteligência, o desentendimento entre os sócios, ela, na minha visão, né? Lógico, o tema é polêmico, ela não tem a capacidade de preencher o espectro do ato de negável gravidade ou da falta grave. Né? Na verdade, ela pode ser um motivo assim, capaz de trazer um grande desassossego, mas a simples ruptura da affectio societatis, aquela desinteligência entre os sócios, a desarmonia entre os sócios, na minha visão, ela não se caracteriza, ela não se enquadra nesse conceito de falta grave, que está lá no 1030, ou, em outras palavras, né? Como disse, não vejo a distinção valorativa. Ato de negável gravidade que aparece no 1085. Então, na minha visão, os sócios tenham definido como tal, mas não é suficiente porque não se enquadraria no conceito. Na minha visão, não seria o gatilho, né? Você não formaria aquele gatilho para excluir o sócio da sociedade. Até, tal como em outras situações, pode até ter uma cláusula contratual do tipo, que para fins de registro, pode ser que ele consiga arquivar, mas você vai ter um questionamento que é muito válido no judiciário para ter uma eventual anulação desse instrumento, né? Eu acho que a gente não fecharia aquele conceito que ele passa, como eu coloquei para vocês. Na minha visão, falta grave e ato de negável gravidade passa justamente pelo descumprimento de um dever social ou pela inobservância de uma obrigação, né, de sócio também, que tem esse condão de turbar, enfim,
prejudicar negócios e atividades sociais. E a simples desinteligência entre os sócios não seria o suficiente para esse fim. Você dá ao sócio a hipótese dele escolher os motivos, né, ali da dissolução, mas não é de forma plena porque haveria uma previsão no Código Civil dizendo que ele pode excluir, mas quando houver algo de inegável gravidade, eu teria que fazer essa análise de se aquele motivo é ou não falta, para além do que tivesse sido convencionado. Exato. O legislador não nos diz o que é falta grave. Né? E é bom que ele não nos diga, né? Porque, enfim, seria muito exigir demais, eu acho, do legislador. E a realidade é muito mais criativa também, muito né? Muito mais criativa, muito mais engenhosa. Então, nós temos aí um conjunto enorme de faltas graves que é mencionado, né, em doutrina e que a gente colhe aí recorrentemente de decisões judiciais, um conjunto clássico, eu diria. Mas, sem dúvida, como você colocou, né, a realidade é muito criativa, né? E as partes podem, à luz, sobretudo, da sua realidade, do seu caso concreto, trazer ali exemplos que preencham bem esse conceito. Agora, o norte está lá na lei. Está lá na lei. É o ato de inegável gravidade ou a falta grave. Sim. Deles não pode e escapar. até puxando esse ganchinho, a gente passaria aqui a noite inteira conversando, né, sobre o assunto. Mas indo para um final, a gente está tendo, né, recentemente várias discussões a respeito da modificação do Código Civil, dessa reforma. Na sua visão, qual mudança que a gente poderia ter, né, no Código Civil, abarcando essa situação da dissolução parcial que ainda geram essas discussões? Olha, é uma boa provocação. Na verdade, eu acho que a gente... Apuração de haveres, né? Sim. Pensando aqui no nosso papo de hoje como um todo, eu destacaria duas mudanças que constaram inclusive do relatório muito bem elaborado pela comissão de juristas que se incumbiu da parte que nos toca, né? Citaria aqui por todos os integrantes da comissão, a professora Paula Forgione. Eu citaria aqui, no que tange a dissolução parcial, a positivação, quer dizer, o fim, né, de uma das maiores polêmicas que a gente teve desde o advento do Código Civil de 2002, que foi a aplicação ou não do artigo 1029 de modo restrito a toda e qualquer sociedade limitada. Como todos nós sabemos, basicamente foram cunhadas 3 correntes doutrinárias distintas. Uma primeira liderada pelo professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto, pelo professor José Edivaldo Tavares Borba, no sentido de que o artigo 1029 não se aplica à sociedade limitada, na medida em que a sociedade limitada contaria com uma regra própria, que é o 1077, né? Uma segunda cunhada pelo professor Fábio Coelho, no sentido de que o 1029 se aplicaria àquelas sociedades limitadas que fossem regidas supletivamente pelas regras da sociedade simples e não se aplicaria àquelas que fossem regidas supletivamente pelas regras da sociedade anônima. E uma terceira corrente, a qual me filiei desde a origem, e conta com a adesão de vários outros autores, enfim, professor Adamec, professor Erasmo, enfim, citaria aqui diversos autores, professor Calças, para falar aqui de alguns colegas que vão estar com a gente aí entre amanhã e depois de amanhã, né? O professor Campim, com quem escrevi, mas já tinha defendido esse posicionamento, né? Justiça seja feita antes, no seu curso de Direito Comercial, enfim, vários outros professores entendem que o 1029, né, dentre os quais eu me incluo, entendem que o 1029 se aplica irrestritamente a toda e qualquer sociedade limitada. Caminhou-se nessa direção. Essa foi a linha de raciocínio que acabou prevalecendo, inclusive isso veio refletido de modo muito intenso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo de 2016 para cá, tendo o saudoso ministro Paulo de Tarção Severino, num dos seus últimos julgados dedicados ao direito societário, inclusive enfrentado essa questão com um enfoque específico de uma sociedade que tinha regência supletiva pela lei das SA. Então é como se ele saneasse aquele último pontinho que ainda estava em aberto. Então esse ponto seria objeto de uma positivação expressa para sepultar de uma vez por todas essa polêmica. E pensando um pouco na dissolução total, eu acho que a gente tem ali no CPC de 2015 uma lacuna grande, né? A gente tinha uma disciplina, um regramento extenso sobre dissolução e liquidação, né, em juízo, no âmbito do CPC de 39. Conferiu-se uma sobrevida a esses dispositivos durante toda a vigência do CPC de 73. E quando sobreveio o CPC de 2015, isso desapareceu do mundo.
Então, diante desse vácuo, em doutrina surgiu o posicionamento, a gente escreveu também sobre isso, no sentido de que você usava aqueles dispositivos do CPC de 39, muito embora o de 2015 não fizesse mais nenhuma menção a esses dispositivos, não conferisse uma sobrevida a eles, quase que como um abrigo seguro de temas que eram espinhosos, delicados, como, por exemplo, a nomeação do liquidante pelo juiz, num cenário em que a sociedade conta com apenas 2 sócios e esses sócios divergem, independentemente da participação societária deles, de quem é o majoritário e quem é o minoritário, a remuneração do liquidante e várias outras questões. Então, na reforma do Código Civil que se desenha, né, busca-se trazer, inclusive lapidando esses dispositivos, né? Trazê-los de volta, lapidando-os, né? Então, acho que é um ponto importante também. Acho que seriam as 2 frentes aí que a gente consegue iluminar e fazendo o link com um pouquinho da dissolução parcial e um pouquinho, talvez um muitão, da dissolução total. Mariana, e saindo um pouquinho aqui dessa parte mais jurídica, densa do que a gente vem falando, a gente sabe que no dia a dia da advocacia, do exercício da nossa profissão, né? Na advocacia, na docência, eu costumo dizer que os advogados, eles têm que ter múltiplas habilidades, né? Porque o advogado, ele tem que escrever bem, ele tem que ir lá conversar com o juiz, com o desembargador, com o ministro, ele tem que fazer sustentação oral, ele tem que atender o cliente, ele tem que... É muita coisa, né? Que os advogados têm que ter de competência, de habilidade. E, às vezes, quem está acompanhando a gente, quem está ouvindo, quem está escutando, pensa que para você ser um bom advogado, você tem que ser bom em tudo, né? A gente, geralmente, o jovem que está iniciando tem essa sensação de, poxa, será que eu realmente tenho que ter todas essas múltiplas habilidades? E eu queria que você compartilhasse com a gente de tudo isso, todas essas habilidades que o advogado tem que ter, tudo isso que a gente tem que fazer no dia a dia. O que você mais gosta? O que você mais identifica? O que você acha mais bacana da advocacia? O que é que você diz? Bom, que não é a parte mais legal, mas a gente faz porque tá dentro da nossa profissão e faz parte do todo. Poxa, Estela, eu sou uma advogada apaixonada. Eu acho a nossa profissão uma profissão, assim, belíssima. Belíssima porque a gente tem a capacidade de ajudar as pessoas a prevenirem problemas e a resolverem problemas que muitas vezes são difíceis, pelo menos para elas. Às vezes não são nem tão difíceis para a gente consegue enxergar uma luz no fim do túnel, às vezes a gente vê de bate-pronto, às vezes a gente não vê de bate-pronto, é difícil para a gente também. A gente precisa percorrer um caminho mais sinuoso, né? Pavimentar uma estrada. Às vezes a gente vê de bate-pronto, mas é um caminho longo, uma estrada que precisa ser trabalhada e pavimentada. Às vezes a gente sequer vê de bate-pronto. E aí a gente precisa fazer um trabalho ainda mais delicado, mais cuidadoso. É como se a gente fosse acendendo os postes daquela estrada na medida em que a gente fosse passando e a gente fosse identificando o caminho no curso do próprio caminho, né? É uma coisa mais difícil, mais sofisticada, mais delicada mesmo. Mas a beleza da advocacia, para mim, em última análise, está nessa capacidade que todos nós temos, independentemente da frente de atuação que a gente explore, dos clientes que a gente possa vir a ter, dos projetos nos quais a gente venha se envolver, independentemente da gente atuar na consultoria, no contencioso, nos dois, independentemente de nós atuarmos como advogados que vão para o fronte da batalha ou numa linha mais até assim reservada, como pareceristas, como árbitros. A nossa profissão permite que a gente ajude as pessoas a resolverem os seus problemas ou a prevenirem problemas. Como, por exemplo, a gente falou um pouquinho aqui com a redação de cláusulas. Então, essa é a beleza da advocacia. Isso é o que me move. E é quase que uma obsessão por desatar nós, por resolver problemas, por encontrar caminhos. E a gente pode se deixar ser movido por esses desafios. Muitas vezes, por mais que a gente tenha intimidade com uma disciplina, e a gente tem com as nossas, né, com microtemas das nossas, né, por mais que a gente tenha intimidade com aquele campo específico do direito, nós somos surpreendidos, nós somos desafiados, surgem questões, provocações, e como, assim, realizador em última análise, como eu fico contente de poder encontrar essas soluções. Essa é a parte fofa. Agora, a parte difícil, assim, enfim, eu diria que
talvez seja a gestão do tempo. Eu tenho muita facilidade para dizer não quando eu não vislumbro adequação naquilo que está sendo cogitado. Então, se o cliente cogita um caminho e eu percebo que o caminho não é esse, não me sinto confortável de seguir adiante, eu tenho muito conforto de dizer não. Não tenho dificuldade nenhuma, tenho até facilidade de dizer não. É como se, de alguma forma, eu organizasse a minha linha de raciocínio também através desse não e mostrasse para ele que o não é uma oportunidade também, é um caminho. Agora, eu tenho muita dificuldade de dizer não por uma incompatibilidade de agenda, eu tenho muita dificuldade de dizer não quando, enfim, surge qualquer questão vinculada a pessoas próximas, queridas, que isso não se compatibilizam, não porque eu não tenha conforto de defender aquela linha de raciocínio ou de participar daquele projeto, ou por um conflito. Às vezes a gente tem, né, situações de conflito de interesse por uma incompatibilidade temporal, porque o nosso tempo é escasso, um recurso super escasso. Então, isso para mim, assim, é tenebroso. É tenebroso. É quase como um defeito de caráter, assim. Fico mal, assim. Fico sentida mesmo. Mas, enfim, acho que é isso. Professora Mariana, muito obrigada. A gente sugou aqui muito conhecimento. Foi sensacional. Agradeço, né, por ter aceitado o convite, ter gravado aqui conosco nessa edição especial. E estamos sempre abertas. Muito obrigada mesmo pela participação. Foi maravilhoso, foi muito bom. Por mim, realmente, a gente até um pouco fica pensando que são aquelas frases prontas, né? De, eu queria continuar conversando, mas a vontade é realmente de continuar conversando sobre esse e tantos outros assuntos, porque foi tão gostoso, né? Tanto que a gente realmente foi surpreendida ali. Gabriel tá ali no cantinho só levantando a plaquinha 30 minutos. Só puxando nossa orelha. 40 minutos. E a gente, peraí, Gabriel, vamos continuar aqui. Mas foi muito legal, Mariana. Muito obrigada mesmo pela presença. Eu espero que a gente tenha ainda outras oportunidades de voltar a conversar sobre direito empresarial. Foi um prazer receber você aqui hoje. Olha, eu volto a dizer, os agradecimentos são meus. Foi uma alegria receber o convite de vocês duas e um prazer enorme bater esse papo leve, recebendo aqui só estímulos, né, para pensar um pouquinho mais por essa linha, um pouquinho mais por aquela linha. E foi uma troca muito, muito gostosa mesmo. Eu agradeço demais o convite de vocês, parabenizo pela iniciativa do Resenha Empresarial, pelo podcast. É bom demais a gente difundir o conhecimento e vocês estão fazendo um super trabalho. Saúdo também, então, né, nesse encerramento, todos os ouvintes de vocês, com um desejo aí de vida longa ao Resenha Empresarial e que a gente se encontre aí em outras temporadas, com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada. É isso. E você que está acompanhando a gente aí, não esquece de seguir, de compartilhar, de se inscrever no canal e acompanhar também os próximos episódios dessa edição especial, dessa temporada especial que a gente está gravando aqui em São Paulo. Tá bom? Até a próxima. Tchau. Tchau.